Pois é, gente, mais um vídeo aí, né? Só para completar aquele vídeo que eu falei ontem, na verdade, né? Para deixar bem claro realmente mesmo, né? Para deixar esclarecer, né? Porque eu acho que muita coisa eu posso repetir, né, gente? Mas eu acho que eu não posso deixar de dar ênfase para isso, porque eu acho que eu me senti na obrigação, sabe, de voltar naquele assunto realmente, né? Eu me senti na obrigação de voltar naquele assunto, porque realmente eu acho que eu precisava voltar naquele assunto realmente, né? De que como realmente a gente precisa realmente mesmo cada vez mais realmente buscar conhecimentos, buscar realmente se informar, buscar informações, refletir, buscar também intercâmbio, para a gente não realmente ser vítimas realmente mesmo de não ser vítimas como pessoas como Bezerra da Silva, né? Que logo no final da vida, né? Logo no final da vida, sabe, realmente ele acabou entrando na Igreja Universal no Reino de Deus. Na verdade, né, gente, aquilo que aconteceu, sabe, realmente com o Bezerra da Silva, pode acontecer com qualquer pessoa, sabe, gente? Pode acontecer com qualquer pessoa, na verdade. Não se engane não, sabe? Porque isso aconteceu com ele, jamais vai acontecer comigo. Eu acho que essas pessoas que dizem assim, jamais isso vai acontecer comigo, são essas pessoas que realmente são essas pessoas que realmente são as mais ignorantes que existem. Porque uma coisa que eu também te falo pra você, viu, gente? Eu acho que qualquer pessoa mesmo pode estar sujeito a isso. Qualquer pessoa. Até aquelas pessoas que já vieram de lá. Eu acho meio difícil essas pessoas que já vieram de lá e já saíram de lá voltar para lá. Acho meio difícil. Acho muito difícil mesmo. Porque eu já fui de lá, eu já tive essa experiência negativa. Eu já tive essa experiência na prática. Então eu já estive lá, eu sei como é que é lá. Agora, quem não esteve lá, aí que corre mais o risco ainda. Porque ele não teve essa experiência negativa na prática. Agora, mesmo aquelas pessoas que já estiveram lá, elas podem voltar para lá. Dependendo, sabe, se realmente elas não estudarem, se elas não tiverem novos se elas não continuarem realmente ainda se informando ainda, se elas não continuarem ainda estudando, se elas não continuarem ainda se refletindo, né? Se elas não continuarem ainda, sabe, tendo contatos com pessoas que realmente já tiveram também essa experiência negativa, né? Né? Essas pessoas vão continuar voltando para elas são fortes também, são fortes realmente candidatos a votarem realmente mesmo para o mundo religioso. Não tenha dúvida quanto a isso, não tenha dúvida mesmo. Então, realmente, a solução que eu vejo, muitas vezes, não é outra, senão muitas vezes a pessoa continuar estudando, continuar se informando, continuar se refletindo, porque eu acho que realmente o ser humano é isso. O ser humano é reflexão. O ser humano, muitas vezes, é reflexão. Cada um tem uma cabeça para isso. É para refletir. O ser humano é uma reflexão, realmente. Então, na verdade, o que vai fazer, sabe, realmente mesmo, a gente, sabe, se livrar, sabe, desses golpistas, realmente mesmo, né? Desses golpistas, né? Realmente é a gente, sabe, se mantendo a gente manter atualizado o nosso antivírus. A gente manter atualizado o nosso antivírus, né? A gente manter atualizado desses vírus mesmos evangélicos, mesmo, desses vírus religiosos, né? É que a gente consegue, sabe, realmente mesmo não voltar para lá. Eu conheci muita gente, sabe, por exemplo, né, gente? Só para você ter uma ideia, eu conheci muita gente ainda que realmente era de lá, saiu e voltou de novo. Voltou de novo, realmente. Sabe? Pra você ver como o cara tem uma cabeça de merda, realmente. Agora, a minha cabeça já tá formada, realmente. Pelo menos com relação a esse tipo de pessoas.
pelo menos com relação a esse tipo, sabe, de organizações. Minha cabeça está formada realmente. Mas se eu não continuar estudando, se eu não continuar me informando, se eu não continuar, sabe, me refletindo, eu volto para lá realmente. Não tenha dúvida quanto a isso. É por isso que eu discordo muitas vezes. Eu até me lembro, sabe, que tinha até um vídeo aí, sabe, do Vinícius César, quando ele falou assim, sabe, que ele chegou até a falar, sabe, que não, se a situação financeira melhorar, sabe, mesmo o ateísmo pode crescer, né? Quer dizer, isso aí foi uma frase que realmente eu discordo totalmente dele, porque na verdade o que leva a pessoa ao ateísmo não é a situação financeira, não são as condições financeiras que levam a isso. O que leva a pessoa ao ateísmo, a sair da igreja, sabe, mesmo, realmente, o que leva a pessoa, sabe, a isso mesmo, né? O que leva realmente a sair da igreja, a sair mesmo, a sair das religiões, o que leva, sabe, realmente, é a reflexão, gente. É a reflexão, é o conhecimento, é realmente a curiosidade, é os questionamentos, é realmente os estudos, né? É realmente é tudo isso, realmente. Então, quanto menos você procura isso, se informar, estudar, refletir, se questionar, né, duvidar, quanto menos você busca isso, você mais vai estar sujeito a isso, realmente. Então foi isso que eu discordei, sabe, realmente, com relação àquele vídeo que ele passou. Acho que ele foi logo no começo do ano que ele passou esse vídeo, realmente mesmo, né? Porque ele disse que talvez, sabe, se melhorasse a condição financeira, realmente mesmo, talvez o ateísmo poderia crescer. Eu acho que a única maneira de você fazer isso, realmente mesmo, é você levando o conhecimento à população, o questionamento e a reflexão para as pessoas. E o debate, realmente. E o debate. E quanto mais debate, sabe, a gente tiver com essas pessoas aí, mais elas vão realmente mesmo. Quanto mais debate a gente tiver com essas pessoas, principalmente com esses religiosos, quanto mais debate mesmo, vai ser pior para eles. Porque eles não têm o que dizer. Esse pessoal, gente, só tem sofisma. Sofisma, falácias, fantasias, alegorias. Eles não têm nada de concreto, eles não têm. Eles não têm nada de concreto, realmente. Você entendeu? Eles não têm nada, absolutamente nada de concreto. Então é por isso, gente, que nós temos que cada vez mais, gente, mesmo, buscar, realmente mesmo, o conhecimento, a informação, sabe, realmente mesmo, uma reflexão e também o intercâmbio, né? O intercâmbio, realmente mesmo, pra gente, porque essas pessoas, como já disse no meu vídeo anterior, né, gente, essas pessoas, elas procuram se informar sim, viu? Essas pessoas, na verdade, sabe, elas sempre tentam, sabe, se informar, elas sempre tentam, sabe, realmente mesmo, estudar, né? Se bobear, essas pessoas até estudam mais que a gente. Esses líderes religiosos, eles estudam mais que a gente, na verdade. Eles estudam mais que a gente, eles refletem mais que a gente, eles, enfim, estudam, se informam mais que a gente. Só que não é com o intuito, sabe, realmente, de sair de lá. Eles fazem isso com o intuito de enganar você. Eles fazem isso, eles procuram cada vez mais se informar, procuram cada vez mais estudar, procuram cada vez mais refletir, mas com a intenção de empurrar você para a religião. Com a intenção de buscar você mesmo, seduzir você realmente para a religião. Essa, gente, esse realmente mesmo essas são as características, gente, dos psicopatas, que é o que eles são realmente. Porque a pessoa para ser líder religioso, a pessoa para ser líder religioso e se prestar para esse tipo de coisa é porque realmente mesmo ela tem que ter essas características. Não tenha dúvida. Foi aquilo que realmente o psicólogo inglês Kevin Dunton já falou. O professor e psicólogo inglês, né, Kevin Dunton, da Universidade de Oxford, já falou sobre isso. Entendeu? Então, eu faço questão de falar sobre isso, né, gente? Porque realmente, aqui no Brasil,
Aqui no Brasil a gente não tem pessoas assim, por exemplo, como Christopher Hitchens. A gente não tem, por exemplo, como Sam Harris. A gente não tem realmente um Richard Dawkins. A gente não tem aquele Neil, acho que aquele negão, não esqueci o nome dele mesmo, né? Tem um nome difícil de falar. Ele é astrofísico. Eu esqueci o nome dele, esqueci realmente, né? Ele já tem um programa, sabe, realmente, sabe, de astronomia, sabe, na televisão. Mas todos eles pregam o ateísmo. Todos eles pregam. Aqui no Brasil, gente, não só aqui no Brasil, sabe, em todos os países desgraçados, pobres aí, você não vê isso, realmente. Você não vê uma figura aqui, sabe, do ateísmo, realmente. Não vê realmente. Quem são as figuras aqui hoje aqui do ateísmo? Não existe. Quem são as figuras que realmente mesmo que pregam o ateísmo abertamente? Não existe. Essa é a grande verdade, não existe. E essas pessoas que se declaram ateus, elas poderiam fazer perfeitamente isso, mas preferem realmente mesmo não fazer. Essas pessoas, por exemplo, como Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, sabe? Que se declaram ateus, tá aí, ó. Nenhum deles realmente mesmo, sabe, fazem isso. Né? Nenhum deles realmente fazem isso, realmente. É uma pena, sabe, gente? Porque realmente países como o nosso é que deveriam ter realmente pessoas realmente como Sam Harris, deveriam ter pessoas realmente, sabe, como Christopher Hitchens, deveriam ter pessoas realmente como Richard Dawkins, deveriam ter pessoas desses níveis realmente. Porque um país como o nosso, um país desgraçado como o nosso, pobre, né? Pobre, sabe, com um monte de analfabetos funcionais, que aliás esse é o grande problema do Brasil também. O Brasil, além de ter analfabetos mesmo, aqueles analfabetos clássicos, o Brasil tem uma enormidade de analfabetos realmente funcionais. É isso que leva as pessoas mesmo à religião, esse analfabetismo funcional. Entendeu? É isso que leva, sabe, realmente as pessoas mesmo à religião. Essa quantidade enorme, sabe, de analfabetismo funcional realmente. Então, sabe, gente, eu acho que apesar de nós não termos figuras assim, por exemplo, como Christopher Hitchens, Sam Harris, como Richard Dawkins aqui no Brasil, que deveria ter, não só no Brasil, como também na Argentina, como também no México mesmo, a gente não vê nada disso realmente. Porque países com esses países desgraçados, né? Venezuela, né? Apesar de a gente não ver realmente mesmo a gente não vê, sabe, realmente essas figuras, sabe, realmente mesmo nesses países, a gente pode, sabe, realmente fazer nossa própria realmente reflexão, nossos próprios estudos e nossos próprios e buscar as informações úteis realmente, para não cair na lábia desses canalhas. Porque é o que eu volto a dizer, gente, e o que eu já disse, isso já no vídeo anterior, né? E para não ficar repetitivo, porque eu acho que não vou repetir mais esse tipo de assunto. Essas pessoas, esses líderes religiosos, eles buscam se informar, buscar conhecimento, buscar, sabe, reflexão, mas não com o intuito, sabe, mesmo, para poder realmente levar algo melhor para a pessoa. Não. Apenas para seduzir você, apenas para enganar você. Então, se você não for uma pessoa bem informada, se você não for uma pessoa que busca o conhecimento, se você não for uma pessoa, sabe, que se reflete, você está cada vez mais sujeito, sabe, mesmo, a cair nas lábias desses canalhas, desses psicopatas realmente, que é o que eles são realmente. É o que eles são realmente, psicopatas. Porque uma pessoa, sabe, para servir esse tipo de profissão, tem que ser psicopata realmente. Né? Tem que ser psicopata. É só um psicopata, é só uma pessoa que tem características de psicopatia para poder servir, sabe, esse tipo de coisa, né? Para servir, sabe, esse tipo, sabe, de situação. Porque uma pessoa, sabe, como essa, sabe, um líder religioso, ele vai cada vez mais precisar, sabe, realmente mesmo, sabe,
vai ter que cada vez mais driblar, sabe? Vai ter que cada vez mais, realmente mesmo, buscar assuntos, realmente mesmo, né? Para poder manter, sabe, realmente mesmo, o seu fiel, sabe, realmente mesmo, na sua religião. Vai ter que manter, você vai ter que realmente cada vez mais pregar o narcisismo mesmo para o seu fiel, para dizer, sabe, que a única religião que salva é a sua e o resto vai para o inferno. Vai ter que realmente alimentar, né, cada vez mais alimentar, sabe, esse narcisismo, né? Que não narcisista, né? Porque todo religioso, na verdade, ele é um narcisista. Ele é um narcisista, realmente. Então, ele precisa alimentar isso, realmente. É a única coisa que ele tem para oferecer, sabe, gente? É a única coisa que ele tem para oferecer, né? Porque de concreto mesmo, de real mesmo, ele não pode, ele não tem nada de real. Ele não tem nada de concreto, realmente. Ele só tem sofismas, fantasias e realmente e falácias. E é dentro dessa falsidade que ele realmente consegue manter, sabe, o seu fiel na sua vertente religiosa. E tentar, sabe, empurrar, sabe, mesmo os outros para a sua religião. Porque é a única maneira, sabe, que ele tem para sobreviver, sabe, gente? É a única maneira que ele tem para sobreviver. Porque ele não sabe fazer outra coisa. Ele não sabe fazer outra coisa, realmente mesmo. Se ele perder esse emprego, né? Ele não sabe realmente mesmo. Ele até poderia, sabe, chegar, sabe, realmente pegar latinhas, por exemplo, sabe, realmente para vender. Ele poderia, sabe, realmente varrer realmente mesmo uma calçada pública, uma via pública, né? Vai ganhar menos. Vai ganhar, sabe, realmente mesmo, muito menos. Mas pelo menos é muito mais digno do que realmente mesmo ele ficar, sabe, de uma religião enganando as pessoas. Então, gente, para você ver como realmente então, para você ver realmente, né? Só para completar aquele vídeo anterior, sabe, que eu falei, sabe, do Bezerra da Silva, porque infelizmente o Bezerra, sabe, foi um grande exemplo, né, de pessoas que realmente parou no tempo e que realmente foi vítima, sabe, realmente mesmo desses golpistas. Mas não foi só ele não, sabe, gente, um monte de gente também. Um monte de gente também, aquela Andressa Urach também, né, acho que Andressa Urach é o nome dela, também é a mesma coisa, sabe? Também foi vítima também, sabe, realmente. Aliás, a mulher, infelizmente, ela é muito propensa, sabe, mesmo, a cair nas lábias desses canários, lamentavelmente. Mas outras pessoas também, parece que o que eu fiquei sabendo também, já caíram também, né? Recentemente eu estava vendo, parece que no YouTube, parece que até aquele cantor, parece que o Leonardo também, parece que se converteu também, né? Agora, recentemente, já fiquei sabendo que parece que Justin Bieber também, mesma coisa. Justin Bieber, Wesley Safadão e tantos outros aí, né, gente? Já se converteram, sabiamente, ao evangelismo. É uma pena, sabe, gente? Infelizmente é uma pena. É uma pena mesmo. Porque realmente essas pessoas, realmente mesmo, elas vão passar por uma experiência negativa muito grande. Muito grande mesmo. Uma experiência negativa que realmente vai ser um tempo perdido para elas, realmente. Que ela poderia muito bem, sabe, ter evitado. Poderia ter muito bem ter evitado se ela tivesse buscado realmente conhecimento, se ela tivesse buscado as informações, se ela tivesse buscado se refletir, ela não cairia, sabe, na lábia, sabe, realmente, desses líderes religiosos. Mas qualquer um de nós podemos também estar sujeitos a isso também, gente. É por isso que você realmente mesmo busque a sua reflexão, busque o seu conhecimento, busque as suas informações, busque o intercâmbio, busque buscar o conhecimento com aquelas pessoas que já estiveram lá. E aí você vai saber realmente mesmo o verdadeiro mundo religioso. Porque infelizmente aqui no Brasil, aqui parece que as pessoas parecem que têm medo de dizer, sabe, que são ateus. Parece que têm medo, sabe? As pessoas parecem que têm medo de pregar, sabe, realmente o ateísmo. A gente não tem aqui realmente um Sam Harris, não tem realmente um Richard Dawkins, não tem realmente um Christopher Hitchens, realmente mesmo, para poder realmente, sabe, realmente duelar com esses canários, né? E aí a gente vê essa enormidade, sabe, de religiosos
num país como o nosso, sabe, realmente mesmo, que ainda vive na pobreza desgraçada, realmente. Porque se o Brasil fosse realmente mesmo um país realmente mesmo mais rico, né, gente, eu até poderia entender, mas não é o caso, né, gente? Não é o caso. E aí você vê líderes religiosos, né, ganhando horrores num país desgraçado como o nosso, num país pobre, realmente, né? É isso que realmente mesmo a gente tem que parar para refletir, sabe, gente? É isso que a gente tem que parar para refletir. E é isso que realmente, para mim, como pessoa, realmente me revolta. E deveria revoltar você também, que está me ouvindo aí, sabe, do outro lado. Entendeu? Então, sabe, gente, infelizmente, infelizmente, a gente não tem muito para onde correr mesmo, não. A gente tem que continuar, sabe, sempre se autorreciclando. Sempre atualizando o seu antivírus. Não existe outra solução, né, gente? Não existe mesmo. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Agradecendo sempre a sua paciência, a sua audiência e a sua presença aqui no meu canal. E até o próximo vídeo.